Graça e paz a todos, irmãos. Eu quero que os irmãos abram suas Bíblias em Atos dos Apóstolos. Eu já falei muito do apóstolo Paulo, mas nunca preguei sobre a sua conversão. E nessa noite, eu quero fazer isso. Quero discorrer sobre a conversão de Saulo. Como tema, então, a conversão de Saulo. Atos 9, a partir do versículo de número 1. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, do versículo 1 a seguir. Diz assim: enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levanta-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor chamou numa visão: Ananias. Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é o meu instrumento escolhido, meu vaso escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e os seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado. Feche os seus olhos, mais uma vez. Pai, nós te louvamos, Deus, porque tu és bendito. Obrigado por tua presença aqui nesse lugar. Pai, alcança vidas nessa noite. Fala ao nosso coração. Oh Deus, leva-nos a ouvir a tua voz. Fala conosco, em nome de Jesus. Bem, quem era esse homem chamado Saulo?
É sobre isso que eu quero falar. Sobre a sua vida. Sobre a sua conversão. Então, primeiro, Saulo era judeu e era romano. É interessante isso, preste atenção. Saulo era um cidadão romano porque nasceu na cidade grega de Tarso, na Cilícia, na época pertencente ao Império Romano. Então, se você parar para analisar, Saulo era romano, porque ele nasceu numa província romana. Mas Saulo era judeu também, pois o que determina uma pessoa ser judeu não é a pessoa nascer em certo lugar, mas é a sua genealogia, a sua descendência. Isso é interessante. Então, Saulo, ele diversas vezes, ele diz que ele era da tribo de Benjamim. Ele era circuncidado ao 8º dia, hebreu de hebreus, segundo a lei, fariseu. E Paulo também, Saulo, né? Por diversas vezes diz que ele era cidadão romano. Então, para você ter uma ideia, Saulo tinha 2 nomes. Saulo, hebraico, e Paulo, em latim. A gente costuma entender, eu mesmo crio assim, que parece que Deus mudou o nome de Saulo. E não é isso. Ele tinha mesmo 2 nomes, Saulo e Paulo. Até Atos 13, você vai ver ser chamado de Saulo. Em Atos 13, começa a ser chamado de Paulo e não para mais. Aí é o que nós conhecemos, o apóstolo Paulo, né, e não mais Saulo. Mas ele afirmou então que ele era judeu e romano. Segundo, Saulo era defensor do judaísmo, da religião de seus pais. Então, Saulo nasceu numa família judaica, numa família que vinha da tribo de Benjamim, numa família que tinha os rituais judaicos, então que tinha uma religião judaica. Saulo, ele foi enviado para Jerusalém apenas com 6 anos de idade para estudar hebraico e para estudar a Torá. Segundo alguns estudiosos, Saulo foi enviado aos 15 anos de volta para Jerusalém para aprender sobre a lei aos pés do mestre, do judeu, do rabino chamado Gamaliel. Então Saulo, ele era culto. Saulo, ele falava diversas línguas, hebraico, grego, latim, então e muitas outras. Saulo, ele conhecia as escrituras de sua época e foi ensinado, preste atenção, ele foi ensinado que o único Deus verdadeiro era o Deus da religião judaica, o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó. O Deus dele era esse. O que mais? Saulo conhecia o Antigo Testamento e a lei judaica. Saulo era um homem piedoso, um homem que era fariseu, e os fariseus, segundo a sua religião, eram homens íntegros. Saulo chega a dizer que ele era irrepreensível, segundo a lei. Uma pessoa irrepreensível é uma pessoa que não tem como repreender ela, porque ela é quase que perfeita naquilo que está fazendo. Agora, Saulo, tem outro detalhe. Assim como ele escreveu em suas cartas depois, ele vem dizer tudo isso, mas Saulo vai dizer lá na frente depois que ele considera tudo isso como esterco. Mas vamos chegar lá. Saulo, ele era sincero naquilo que ele acreditava. Mas não adianta ser sincero. Entenda uma coisa. Sinceridade é uma qualidade muito grande. Deus, Ele ama a sinceridade. Mas sinceridade apenas
não vai levar ninguém a lugar algum, porque não adianta você ser sincero se você estiver sinceramente errado. Há muitas pessoas que são sinceras, achando que estão vivendo da maneira certa, e você pode ser uma delas. Talvez você defende o que crê, talvez você defende a sua religião, mas mesmo assim você ainda pode estar perdido, vivendo longe de Deus, achando que está fazendo a vontade de Deus, como era Saulo. A religião tem esse poder de mascarar, de enganar. E quando eu falo religião, só para você entender, religião veio do termo latim religare, que é religar, religar o homem a Deus. E só tem um meio de religar o homem a Deus, chama-se Jesus Cristo. Então a única religião verdadeira é Jesus, não tem outra. Então, ensinar que nós vamos ser religados por Deus de qualquer outra maneira que não seja Cristo, é nos enganar. Sabe, é levar-nos a um caminho de morte. Não há vida fora de Jesus. Certa vez, João 5, 39 e 40, Jesus chega para os fariseus e diz assim para eles: olha, vocês examinam as Escrituras, porque vocês julgam ter nelas a vida eterna. E são elas que testificam de mim. Mas vocês não querem vir a mim para terem vida. Entenda uma coisa: informação apenas não basta. É preciso nascer de novo. Como o pastor Itamar disse aqui, necessário é nascer de novo. Porque a religião, ela muitas vezes vai levar a gente para um engano. Você pode ser o melhor membro de uma igreja, você pode ser dizimista, você pode contribuir em muitas áreas, você pode sempre estar nos cultos, mas se você não nascer de novo, você perecerá. É duro isso, né? Saulo, ele estava cego na religião de seus pais. Eu vivi muito tempo assim. Eu vivi 25 anos enganado na religião de meus pais, achando que eu estava fazendo a coisa certa. Eu gostava da religião dos meus pais. Eu defendia a religião de meus pais. Eu tinha sido batizado e outras coisas mais na religião de meus pais. Eu era coordenador do grupo jovem na religião de meus pais. Eu buscava Deus. Mas eu também queria as coisas desse mundo. Eu vivia afundado na lama fétida do pecado. E eu achava que estava tudo bem, porque afinal eu ia para a igreja, eu cantava, eu fazia o que a religião pedia, mas eu estava longe de Deus. Saulo, melhor dizendo, vivia assim. Alguns me perguntavam até, quando eu encontrava alguns crentes, né? Me perguntavam assim: você vai para o céu? E eu respondia, acho que sim. Eu sou bonzinho, né? Eu acho que eu vou para o céu. Eu sou bonzinho. Eu frequento a igreja, eu participo. Olha, religião não salva ninguém. Batismo não salva ninguém. Dar dízimo não salva ninguém.
frequentar cultos não salva ninguém. Isso são coisas para o salvo, mas não salvam. Então é lamentável que muitos pensam assim como eu pensava. Eu dizia para as pessoas assim, eu sou sincero naquilo que eu acredito. Mas eu acreditava tudo errado. Eu não obedecia a Deus. Eu não seguia a sua santa e bendita palavra. Eu vivia conforme aquilo que eu achava, conforme aquilo que a religião pedia, e não conforme os ensinamentos de um Deus vivo e verdadeiro. Entenda uma coisa, salvação jamais será por obras. Na verdade, a salvação é pela obra de outro, feita na cruz do Calvário. A justiça é imputada a nós por causa da obra bendita de Jesus Cristo na cruz. E quando então nós nos arrependemos e cremos, nós somos selados com o Espírito Santo. E só vai entrar na glória quem tiver o selo. Não pense você que sem o selo do Espírito Santo você entrará na glória. Não entrará. Entenda uma coisa, e esse selo é nos dado exclusivamente pela graça de Deus, por causa da misericórdia dele, e não vem por nada que a gente faça. Não pense então que a religião vai salvar você, pois não vai. A única religião que salva é Jesus Cristo. Terceiro, Saulo perseguia os cristãos. Saulo era inimigo implacável do cristianismo. Saulo perseguia a igreja de Deus, achando que estava fazendo a obra de Deus, achando que estava fazendo a vontade de Deus, achando que estava cooperando com aqueles que eram da sua religião e assim cooperando com o próprio Deus. Ele perseguia aqueles que estavam em Cristo. Saulo odiava o nome de Jesus, a tal ponto que se tornou um agressor violento e declarado, perseguindo cristãos por dedicação a Deus. Olha só, o texto que nós lemos, ele começa assim: enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Enquanto isso, o que aconteceu para Lucas, que escreveu Atos, usar esse termo, enquanto isso? É só voltar um pouco, o capítulo 8 de Atos, versículo 1, primeiro versículo, vai dizer assim, ó, eu vou ler. E Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos para as regiões da Judéia e da Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Cara, isso aqui choca a gente. O cara era inimigo dos cristãos. Depois que aconteceu isso, apareceu Filipe. Filipe começa a pregar o evangelho. Vai lá e prega para o eunuco. E o último versículo do capítulo 8 diz assim: Filipe, porém, apareceu em Azoto, e indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passavam. Aí vem a frase: enquanto Filipe estava pregando o evangelho, Saulo estava perseguindo os cristãos.
Enquanto Filipe entrava nas casas pregando, Paulo entrava arrastando as pessoas. E o termo arrastar não é um termo que faz a pessoa ir por livre e espontânea vontade. É pegar a pessoa na marra. Pegava a família inteira, o pai, a mãe, eu não sei, o texto não diz para onde iam os filhos, se iam presos juntos. Mas ele devastava a igreja. E aí continua. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte. Por que ainda? Porque ele estava perseguindo a igreja em Jerusalém. Mas por causa da perseguição, muitos cristãos foram para muitos lugares. E muitos foram para Damasco. Então Paulo respirava ameaças de morte contra esses. Então ele vai, pede carta para o sacerdote. E pede autorização para ir até Damasco e trazer presos e condenar cristãos à morte. A expressão ainda dá a ideia da persistência prolongada desse homem. A perseguição era um ato contínuo na vida de Saulo. Em suas próprias palavras, preste atenção, futuramente ele vai dizer: eu estava demasiadamente enfurecido, pois considerava Jesus como um impostor. Preste atenção, Saulo considerava Jesus como um impostor, um maldito, um falso Messias enganador. Por isso, Saulo se empenhou, querendo exterminar o cristianismo. Ele queria exterminar, logo no começo, para que não proliferasse aquela religião que estava surgindo. Então, ele vai até Damasco. Ele vai perseguir os cristãos. Hoje eu olho, acompanho Missões Portas Abertas. Nossa, quanta perseguição há nos nossos dias hoje pelos cristãos. Nós estamos aqui numa boa, há liberdade de expressão, pregamos o evangelho, vamos para as nossas casas, nos alimentamos, tudo numa boa. Mas os nossos irmãos, muitas vezes, estão se reunindo em cavernas. Não sabem se vão voltar do culto. Estão sendo arrastados, perseguidos, mortos. Quantas vezes muitas pessoas perseguiram os cristãos e perseguem ainda. Talvez você seja um desses que persegue Jesus. Nossa, é duro falar isso, né? Talvez você não persegue Jesus, mas persegue a tua esposa, que é cristã. Persegue o teu esposo, os teus filhos, os teus pais. Talvez há muita perseguição ainda dentro de você. Eu não sei como você tem vivido. Eu não sei como tem sido a sua vida. Mas eu quero que você atente-se para isso. Eu quero ir para o quarto ponto. Quarto. Saulo, então, perseguia a igreja. Quarto. Saulo teve um encontro com Jesus Cristo. Olha só o que diz o texto. Aproximando-se da cidade, um jato de luz sobrenatural, né? Um facho de luz poderosa cegou Saulo e o fez cair por terra, sob o som de uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me Aquele momento
deve ter sido de crise para Saulo. Como poderia Deus acusá-lo de perseguição quando ele, em toda a sua vida, estava se dedicando a Deus? Então, e a perseguição que ele empenhava não era contra Deus, era contra um povo herege na visão dele. Então, quando ele é humilhado e lançado ao pó, ele indaga: quem és tu, Senhor? Olha só, Saulo reconhece que era uma voz divina, por isso ele chama de Senhor. Por que chamou de Senhor? Porque ele não sabia se era um anjo ou se era o próprio Deus que estava falando com ele. Saulo conhecia as Escrituras. Saulo sabia que quando Deus chamava alguém por nome, era para separar para uma grande missão, para um trabalho especial. Porém, depois de chamar Saulo, Saulo, vem a pergunta: por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Creio que Saulo ficou estarrecido aqui nesse momento quando ouviu a resposta dizendo: eu sou Jesus, a quem você persegue. Em Atos 26:14, quando Paulo está fazendo a sua defesa perante o rei Agripa, conversando com o rei, ele diz assim, da sua conversão ele acrescenta um dado que não tem em Atos 9. Ele diz assim: todos nós caímos por terra. Então ouvi uma voz que me dizia em hebraico: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Dura coisa é você recalcitrar contra os aguilhões. Resistir contra os aguilhões. Então aqui é uma expressão que era comum naquela época. O aguilhão era uma vara com uma ponta afiada, utilizada para cutucar os bois, para domesticar os bois, que sempre se recusavam a puxar o arado muitas vezes. O animal, esse boi, ele escoiciava o aguilhão. E quanto mais esse animal, ele dava coices nessa vara, mais ele, levava as ferroadas, mais lhe causava dor. Resistir o aguilhão aqui, então, indica que o Espírito estivera convencendo Saulo, mas que esse vinha resistindo ao aguilhão de Deus durante algum tempo. Mas finalmente, em sua viagem a Damasco, através de um encontro miraculoso com Jesus, ele parou de lutar. Então a conversão de Saulo pode parecer à primeira vista, só para você entender, quando nós lemos, a conversão dele, à primeira vista, pode parecer que foi algo súbito, algo repentino, que foi a primeira vez que Deus se manifestou a Saulo. Mas não, nesse termo que Saulo usa, dá para entender que Deus vinha trabalhando em sua vida, que Deus estava mostrando-se a ele, que Deus vinha cercando ele com o seu amor, mas ele não via, ele não conseguia entender. Saulo, ele ouviu falar sobre Jesus, ele ouviu das pessoas dizerem das curas de Jesus, do jeito que Jesus tratava as pessoas. Isso tocava na alma de Saulo. Outra coisa, Saulo, ele presenciou Estevão. Eu não sei se ele estava no Sinédrio quando Estevão expôs a sua defesa. Eu não sei se Saulo, ele ouviu a mensagem
do testemunho de Estevão, mas uma coisa é certa: ele estava na hora que Estevão morreu. E não é a morte de Estevão, propriamente dita, que vai ser um aguilhão, mas é o jeito que Estevão morreu. Ele não reclamou, ele não fugiu. Estevão não amaldiçoou ninguém. Estevão orou a Deus para que Deus não imputasse aquele pecado àqueles que estavam ali apedrejando ele. Estevão, ele perdoou aqueles que estavam matando. Estevão, antes de morrer, ele disse: eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem está em pé. Jesus está de pé à direita do trono de Deus. E Saulo estava ali, porque as roupas foram jogadas aos pés de Saulo. E a Bíblia diz que Saulo consentia na morte de Estevão. Cada vez que Saulo, ele entrou na casa dos cristãos para arrastar os cristãos, eu penso que ele viu a maneira que os cristãos agiam. Eles tinham paz, mesmo sendo arrastados. Eles não revidavam, não negaram ao Senhor Jesus. Isso também ficou na mente de Saulo. Era como um aguilhão de Deus na sua vida. Tudo isso fazia parte do agir do Senhor na vida de Saulo. Eu creio na graça irresistível, mas eu creio que o homem pode resistir muitas vezes. Ele pode lutar muitas vezes, mas no final, Deus vence. Não adianta. Deus sairá vencedor disso. Então, dia após dia, Saulo, ele dava coices nesse aguilhão, mas finalmente foi alcançado. Não haveria mais correrias, não haveria mais perseguição. Ele foi vencido por Deus. Estevão tinha razão, eu fico pensando isso. O Jesus crucificado, profetizado muitos anos antes, era de fato o Messias, o Deus de Israel. Notemos que Cristo se revelou a Saulo com um nome humano. Preste atenção. Jesus, ele fala para Saulo que ele é Jesus, um nome de Jesus humano, a quem Saulo, ele perseguia. Posteriormente, o próprio Saulo diria que sua conversão foi alvo da graça soberana de Deus. Ele disse: aprouve a Deus revelar seu Filho a mim. Jesus apareceu para Saulo. Saulo caiu por terra. Jesus encontrou Saulo. Depois desse encontro, Saulo nunca mais foi o mesmo. Somente o encontro pessoal e real com a pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo transforma a vida do homem, a vida do ser humano. Jesus então vai e diz a Saulo: Saulo, levante-se, entre na cidade e alguém lhe dirá o que você deve fazer. Então Saulo, ele obedeceu Jesus, ele teve a sua visão restaurada, ele foi cheio do Espírito Santo e depois foi batizado. Então aqui eu vejo sinais de verdadeira conversão: obedecer, ser cheio do Espírito Santo, ser batizado. O batismo, como eu já disse aqui, não salva. O batismo não salva.
Mas você não querer ser batizado prova que você não é salvo. Duro, né? O que impede? Se eu sou de Jesus, por que não cumprir? Por que não obedecer a uma ordenança de Jesus, a uma ordem dele? Que diz que teríamos que ser batizados. Saulo obedece. Então o batismo não salva, mas se não quiser ser batizado dizendo que é salvo, olha, tem alguma coisa errada. Eu convido você a repensar a tua conversão. Saulo foi levado até Damasco. Eu estou indo cronologicamente. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu e nem bebeu. Jesus falou com Saulo para ele entrar na cidade de Damasco, que alguém iria falar com ele. Interessante isso. Veja só, o mesmo Jesus que aparece para Saulo e diz, entra na cidade que alguém vai falar com você, vai até Ananias e diz para Ananias, Ananias, tem um homem lá orando. Ele teve uma visão, olha só o que Jesus diz para Ananias. Ele teve uma visão que um homem chamado Ananias viria sobre ele e imporia as mãos sobre ele, e ele então seria sarado da sua visão, e teria sua visão restaurada. Então olha só, Jesus fala com Saulo para ele entrar na cidade, dá uma visão para ele, e depois usa Ananias, para Ananias ir lá e orar por Saulo, e impor as mãos sobre ele. Quando Jesus faz isso, Jesus fala, entra lá, Ananias é um homem de Tarso, chamado Saulo. Ananias leva um susto. Ananias fala assim, mas Senhor, esse camarada aí é um perseguidor ferrenho. Ele está assolando a igreja. Ele está perseguindo a igreja. Aí Jesus diz, Ananias, para mim ele é um vaso escolhido. Um instrumento escolhido para levar a minha palavra até os gentios e a toda a nação de Israel, diz Jesus a Ananias. Então, só para entender, Saulo obedece. Saulo é cheio do Espírito Santo e o texto diz que ele foi batizado no final do texto. E a último ponto que eu quero compartilhar é que Saulo foi transformado por Jesus. Isso que aconteceu com Saulo, aconteceu comigo, de ser transformado por Jesus. Aconteceu com muitos aqui. E pode acontecer com você, se você ainda não foi transformado por Jesus. Então a conversão, só para você entender, a conversão é uma obra que Deus gera em nós, levando-nos ao arrependimento e à fé, dando-nos um novo coração, um novo rumo, uma nova mente, uma nova vida. Isso é nascer de novo. Então, a conversão, ela é um giro de 180 graus. É um giro da adoração a ídolos para a adoração a Deus. É um giro aonde vai me levar da minha autojustificação para a justiça de Deus e a justificação em Cristo Jesus. É um giro de 180 graus que vai me levar do pecado para o perdão, para a salvação em Cristo Jesus. É por isso que é um giro de 180 graus. Se aconteceu isso com você, você percebe isso na sua vida. Porque é impossível, irmãos. É impossível que alguém tenha um encontro com Jesus de verdade e continue a mesma pessoa. O que é esse giro de 180 graus? Vou dar um exemplo. Vamos supor, misericórdia, irmãos, esse extintor aqui, vamos supor que ele seja Deus. Só para você entender, vamos supor que aqui está Deus. A Bíblia diz que nós nascemos em pecado. Nós nascemos assim, caminhando
cada dia para longe de Deus, com as costas viradas para Deus. Aí você pode fazer boas obras, você pode filosoficamente se encher, você pode dar esmolas, você pode ir para a igreja, mas você está assim, ó. Você está andando aqui, ó, para as trevas, a cada dia. Mas chega um momento, e todo mundo tem a sua estrada de Damasco, alegoricamente falando aqui, que você é alcançado por Deus, e acontece isso aqui, ó, você dá um giro de 180 graus. Isso aqui chama-se conversão. Por quê? Porque eu estava caminhando para o pecado, para a condenação. E acontece a conversão, e agora eu começo a caminhar para Deus, a cada dia, mais perto de Deus. E uma coisa gloriosa, é que eu posso cair, mas eu levanto caminhando para Deus. Eu não levanto caminhando para trás, eu posso me estacionar. Sim, eu posso pecar, eu posso fazer coisas horrendas, mas eu estou no caminho. Entenda uma coisa, salvação é um estado. É um estado. A cada dia eu estou caminhando. Isso é conversão, só para você entender. Então, nós caminhamos do governo do nosso eu para o governo de Deus. A cada dia eu morro para mim mesmo e a cada dia eu tomo a cruz de Jesus e caminho com Ele. Então a prova de que aconteceu isso na vida de alguém é que nós vamos estar nesse caminho todo dia, nos arrependendo sempre, lutando a cada dia para agradar ao Senhor que nos resgatou. Sabe, a gente erra. Até colocaram uma frase lá no Facebook. Aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Dizendo que o camarada perde a salvação usando esse versículo. Ali está falando que não caia, não está falando que perca a salvação. Cara, é complicado, a Bíblia não sabe, entendeu? É que não caia. Aí eu simplesmente não quero mexer com essa questão de calvinismo nem de arminianismo, não. Mas eu quero fazer uma pergunta para vocês. A Luísa, do Magazine Luiza, ela deixou de ser dona do Magazine Luiza porque ela caiu? Ela caiu por querer? Ela planejou cair? Reflita para você ver. Eu usei a Luísa. Para a pessoa, o filho pródigo deixou de ser filho? Porque se afastou? Mas vamos voltar aqui. Isso aí é um parênteses. Então, isso aconteceu na vida de Saulo. Olha só o que Saulo vai dizer. Em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 12 em diante. Saulo vai dizer assim, ó. Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim que dantes fui blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia. A graça transbordou sobre mim, juntamente com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, diz Paulo, melhor dizendo aqui. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior, disse Paulo. Mas por isso mesmo alcancei misericórdia, e para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como um exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Então Saulo, que antes julgava Cristo como um impostor, agora tinha convicção de que Jesus era Deus, que Jesus é Deus. Que transformação! Saulo, que foi para Damasco perseguir os cristãos, agora se ajunta a eles e os chama de irmãos. John Stott diz assim: o rugido do leão foi transformado em balido de cordeiro. Esse cara é fera, né? Velhinho bom. Pena que faleceu acho que 1 ano, 2 anos atrás. Então, a conversão de Saulo mostra
para nós que Deus pode salvar qualquer pecador. E todos nós somos pecadores. Somos pecadores por nascimento, somos pecadores por natureza e somos pecadores por escolha. É duro isso, né? E todos nós, sem Cristo, pereceremos. Então, mas há esperança, pois o mesmo Jesus que salvou Saulo pode salvar você. Há esperança para você. Sabe, talvez eu esteja dizendo aqui para pessoas que não têm certeza da sua salvação. Talvez você saiu da sua casa e pensou assim, vai ser mais um culto. Saulo estava indo para Damasco, achando que ele ia trazer um monte de cristão preso. Mas aconteceu na vida de Saulo. E pode acontecer na sua vida hoje, agora. Então, embora o seu passado muitas vezes esteja manchado, existe perdão para você. Não perca tempo se lamentando. Não fique acorrentado às algemas do passado. Vem para Cristo. Cristo é especialista em quebrar grilhões, em quebrar algemas, em quebrar cadeias. Deus, Ele está chamando, mas você não ouve. Deus, Ele grita, e você não escuta, porque está na correria da vida. Deus está usando o seu aguilhão, e você resiste. Ele está chamando a tua atenção. Ei, ouça a voz de Deus. Entenda uma coisa. Deus, Ele quer sarar você. Ele quer fazer de você um novo homem, uma nova mulher, uma nova criatura. Ele quer te dar a paz que o pastor Itamar disse aqui no começo do culto, que somente Ele tem para dar. Deus, Ele tem os seus meios de agir. Para que correr para longe desse Deus? Deus, Ele chama a nossa atenção de muitas maneiras. Ele chama a nossa atenção na letra de um hino, no canto de um passarinho, na natureza linda que Ele criou, na pregação aqui do púlpito, a pregação na rua, por tantas coisas. Deus, Ele vai nos chamando. Comigo foi assim. Deus falava e eu não escutava. Deus sussurrava e eu resistia. Aí um dia Deus gritou no velório da minha filha e a ficha caiu. E eu escutei, e eu entendi que eu precisava dele, que sem ele a minha vida não teria sentido. E então eu comecei a buscá-lo com todas as forças do meu coração. Mas às vezes, Deus fala e a gente não ouve. E às vezes Deus fala no leito de um hospital. Às vezes o aguilhão de Deus vem na dura voz de um médico que fala uma má notícia. É duro. Talvez você já mudou de religião, mas você nunca se converteu. Talvez você virou crente, mas nunca se converteu.
Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. O meu conselho para você é: pare de lutar. Por que você insiste em viver no pecado, distante do Deus perdoador? Por que você teima em correr para longe dele, enquanto ele te abençoa? Por que você luta para ter bens terrenos e rejeita o maior bem que uma pessoa pode ter na face da terra, que é o próprio Deus? Para que ficar sofrendo, sem ter paz, buscando nas coisas desse mundo aquilo que uma alma jamais poderá se satisfazer? Você pode ter alegria de ter uma família, de ter um bom emprego, mas se você não tem Jesus, você não tem a verdadeira alegria que vem dele. Pare, sabe, cogite nessas coisas. Você é inteligente. Eu não falo de religião, eu falo de salvação. Deus, Ele quer pegar esse teu coração de pedra. Ele quer te dar um coração novo. Um coração onde Ele escreverá as suas leis. Um coração perdoador. Um coração amoroso. Um coração transformado por Jesus.